casos envolvendo a atriz Thais Araújo e a apresentadora Maria Filha Coutinho que acenderam o debate sobre racismo no Brasil. Além disso, o cantor de funk MC Biel possui vários tweets racistas no seu perfil no Twitter, que, embora antigos, só tomaram destaque pela mídia agora. Bom, para entender melhor o tema, nós vamos entrevistar a professora Ana Maria, de Filosofia, formada pelo INESP em Divinópolis e que leciona no Quinto Alves há 24 anos. Ana Maria, primeiramente, eu queria que você explicasse como os negros chegaram no Brasil. Bom, vocês já sabem, né, de nossas outras conversas anteriores, que eles chegaram quando a coroa portuguesa decidiu pela colonização, né? Antes não tinha, eram os indígenas, e quando decide pela colonização, faz-se necessário que houvesse uma mão de obra barata. Então eles chegam por volta de 1530, quando é decidido por Portugal que eles vão colonizar o Brasil. A partir dessa data, 1530, processo que a gente conhece até o ano de 1888 sobre a escravidão. Como que ocorreu o fato deles virem para cá? Como que era esse processo dos escravos serem trazidos para cá? Bom, eles não viam porque queriam. Oba, quero ir para o Brasil, a terra das possibilidades, das oportunidades. Não, né? Eles viviam nos seus continentes e a gente, no seu continente, e a gente se engana também de achar que lá fosse tudo muito dócil, né? Mas, apesar de ter rivalidades entre tribos, região com região, existiam os segmentos, várias tribos diversificadas, onde você é daquele tal lugar, você tem a sua cultura, você tem a sua identidade, né? Ao promover essa desagregação nessas tribos africanas, viravam presas fáceis, né, gente, para serem conquistados e trazidos. E a história conta pra gente várias formas, né? Desde captura, desde promoção de briga entre as próprias tribos, desde sedução, né? Até coação mesmo, de ser forçado a vir, né? E naquela maior tristeza que a gente já conhece, as condições dessas viagens. A gente sabe que a África foi colonizada por diversos países europeus. Portugal, no contexto do Brasil, que foi que tinha algumas regiões lá, igual que a gente pode citar, podia ser a região da Nigéria, da Angola. Certo. Trouxe aqui naquele processo do navio negreiro, e a partir do momento, o que acontecia quando eles chegavam aqui, no Brasil? Quando eles chegavam, a primeira coisa, é igualzinho, gente, eu sempre expliquei para vocês, vamos colonizar aquela terra. Primeira coisa, vamos construir uma igreja, não é assim? Vamos mostrar a nossa bandeira, o nosso slogan, o que a gente pretende, até mesmo para desagregar aquele povo. Quando chegava aqui, quais que eram as primeiras medidas? Eram mercadorias, apesar da gente ficar horrorizado com aquilo, como eu sempre disse, eram mercadorias. Vamos pensar pela ótica daquele tempo. Primeira coisa, vamos separar essas famílias, né? Vamos olhar qual que está bom de serviço, qual que está mais velho, para onde que nós vamos colocar. E uma coisa que mais me deixa triste, talvez pelo fato de eu ser mãe, é eu saber que essas famílias eram desagregadas, né? O pai para um lado, a mãe para o outro, não é assim? Quanto tempo depois vão se encontrar? É lógico que depois formava-se um outro núcleo familiar, mas até então era realmente para minar, né? Para tirar essa capacidade deles de se organizarem, de se constituir. Não sei se era possível constituir essa nova identidade num novo país, mas a gente não se sente seguro quando você sai em grupo? Quando a gente está sozinho, a gente não se sente perdido? Agora imagina se você tirado do lugar onde você vivia, por pior que fossem as condições, e jogado num outro lugar que você nem conhece alguém, né? Então, eu acho que um dos fatores assim que era desagregador mesmo era essa separação, né? E aí cada um vai para a sua fazenda, né? E vai fazer parte daquele lugar. Focando agora na questão da abolição da escravatura que ocorreu em 1878, pelo fato que a gente pode entender, até quem entende um pouco de história, naquele momento não existiam tantos escravos, nem foi um ato sublime, entre aspas, mas foi mais uma coisa que era para ter acontecido há muito tempo e aconteceu naquele momento. Eu acho que aconteceu no momento que a elite achou que era oportuno. Vocês já sabem disso, não aconteceu por causas humanitárias, não aconteceu porque ninguém ao menos pensou assim, nossa, se essas pessoas recebessem, quem sabe trabalharia até melhor.
porque a visão da época não era essa, né? A visão era realmente uma mercadoria. Então, não combinava mais aquela escravidão ser ligada a um país que queria ser moderno, que queria ser industrializado, né? Então era incoerente. E só aconteceu no momento em que a elite achou que seria benefício para eles, né? Haja vista que nós já discutimos tanto isso, né, gente? Não teve nada para integrar esse ex-escravo na sociedade. Assim como hoje, estou sempre falando com vocês, a gente fazer esses paralelos, tem muita gente também que é excluída, não só negros, né, gente? Isso também. Foi interessante você abordar esse assunto do fato de libertaram os escravos, mas eles ficaram sem nenhum tipo de direito. Eu tenho a liberdade, o que eu vou fazer com ela? A pergunta é essa, né, gente? Eu sou livre, o que eu vou fazer com essa minha liberdade? Liberdade pra quê? Se eu não tenho onde dormir, eu não tenho o que comer, se eu adoecer, eu não tenho remédio, né? Se eu não tenho com quem contar, se agora eu já estou adoecido, vou fazer o que com a minha liberdade, né? Nesse ponto, de certo modo, se a gente analisar, igual você disse, paralelos, o fato de se libertarem e só, uma liberdade por só ela mesma, e o fato de não ter direitos, ocasiona problemas até hoje? Claro que sim, a gente vê isso, gente. Quando eu falo do paralelo, eu consigo ver muito claramente que não são só negros que são excluídos. Nós temos uma gama de pessoas que são excluídas da sociedade, né? Desde do jeito que se veste, a forma como se comporta, e a gente não tem política pública que acolhe todo mundo mesmo. O caso do ex-escravo, ele sempre me chamou muita atenção, porque eu fico indignada com isso, sabe? Eu fico indignada, porque como que era um contingente muito grande? Não era tanto assim igual a gente imagina, mas ainda assim, era como se eu desse o destino para ele nas mãos deles, aqui ó, você vai ser isso aqui. Teve raras exceções? É claro que teve. A gente tinha escravos, que depois também tiveram escravos, não é? Mas isso não era regra, isso era exceção, tá certo, gente? Então, o racismo que acontece hoje, o fato da população negra ser ausente em alguns lugares, a gente não vê tantos cargos de relevância com negros, seria o fato desse desamparo que ocorreu pela abolição por si só? Eu não coloco isso tudo na conta dessa falta de programas que incluíssem, ou políticas públicas que incluíssem esses ex-escravos na sociedade, não. Eu acho que é todo o universo que circula isso aí. Aquele que não era escravo enxergava o outro como uma pessoa menor. Então eu acho que muito é da visão de quem estava olhando aquela situação. E o ex-escravo, por não ter realmente essa condição, ele foi, como que eu falo, assimilando aquilo como se aquilo fosse uma verdade, né? A gente tem sim pessoas negras que conseguem sobressair, né? Mas, no fundo, ainda fica aquela coisa assim, porque é só ele? Né? O que aconteceu? Será que ele teve uma outra educação? Será que, graças a Deus, independente do poder econômico, aquele círculo familiar, quando eu falo família, eu estou falando de amigo, eu estou falando de pai e mãe só, aquele círculo ali, deu para ele a capacidade dele superar isso aí, porque eu acho que é uma superação, porque são longos anos, né, gente, de maus tratos. Então, eu acho que isso tem reflexo, sim, na identidade que esse ex-escravo teve. E eu acredito que reflete sim, mas não é culpa sozinho disso aí não. Eu acho que todo mundo que via de fora para dentro daquela situação podia ter feito algo também que não fez, né? Não adianta eu falar assim, nossa, tem tanto preconceito, mas quando eu tenho que escolher entre um funcionário, eu escolho um branco em detrimento de um negro, apesar de eu achar que o outro tem mais condição. Isso aí eu já acho que é hipocrisia, uma sociedade muito hipócrita também, né, gente? Agora vamos tratar sobre a questão do contexto escolar. O currículo base inclui os estudos da África e de todo aquele
continente dessas questões, até próprias do... Inclui, mas eu acho pouco. Tá tendo agora, né, a revisão do currículo do ensino médio. Eu acredito, é uma discussão longa, eu tenho inteirado algumas coisas, lido algumas coisas, pouco, muito menos do que eu gostaria, aborda sim. Mas o currículo nosso, gente, vocês sabem que é tanta coisa e são tantos conteúdos que você já ouviu falar daquilo em algum lugar, em alguma época da sua vida de estudante, mas que você tenha aprendido de fato, você não aprendeu, né? Então, eu gostaria muito que houvesse condições de você trabalhar, sei lá, pelo menos algumas dessas tribos, aprofundasse. A gente não faz teatro de... Qual que chama a peça de vocês? Irmã Nutella, uma terra de Godard. Pois é, a gente podia, não é, pegar uma coisa que era da África. Então, eu acho que é pouco evidenciado, sim, até hoje. Eu percebo, sabe, a nossa secretária da Educação, ela é muito voltada para isso. Então, ela é minha amiga de Facebook. E eu estou sempre acompanhando as coisas que ela incentiva. E como ela é muito simpática a esse tema, está começando a ter algumas ações. Mas precisa de mais, porque a gente só consegue falar sobre isso quando é criado espaço. Porque sem espaço, como é que você vai fazer? Né? Até nos Enems, essa coisa toda, você vê muito as questões que eu tenho pesquisar para trabalhar com vocês, a gente não vê tanto dessa parte. A gente vê aquilo dentro de determinado processo, né? Aí as pessoas realmente sabem muito pouco. E aí sabe realmente só, às vezes, aquelas partes que ficaram pichadas de preconceito, né? Questão da África. A África é um continente que, de certa forma, ela nessa mistura que é o Brasil, ela incrementou muito para coisas que a gente tem na nossa cultura até hoje. Na sua opinião, por que acontece o racismo num país tão miscigenado igual o Brasil? Eu acho, na minha opinião, primeira coisa, racismo ou qualquer forma de preconceito, eu acho que é falta de estudo, sabe? Falta de leitura, falta de bom senso. Eu acho que tem um monte de coisa que permeia. Agora, a pergunta que você me fez foi qual seria a raiz desse racismo? Eu ainda acho que foi a condição, na minha opinião, com que esse africano, vamos falar escravo não, né? Com que esse africano chegou ao Brasil. Se fosse numa outra condição, se ele tivesse vindo na condição de chefe, será que teria sido da mesma forma que foi hoje? Que aconteceu? Não é não, Matheus? Imagina, por exemplo, que você chegasse lá e eles viessem trabalhar mesmo. As pessoas não têm esse preconceito contra os imigrantes brancos, não é? Eles vieram de uma outra forma, a gente viu isso. Igual aquele processo de embranquecimento. O darwinismo social que a gente viu. Então, eu acho que foi a condição que eles vieram, que fez com que isso ficasse enraizado como ser inferior, pessoas capazes de fazer só trabalhos pesados, forçados. Já visto que na época da imigração, né? Aí já não precisava, nós não queríamos africanos mais, aí tinha que ser italiano, espanhol, alemão, né? Eu acho que um pouco vem daí sim, dessa condição, com essa condição desse trabalhador, que na verdade não é um trabalhador, né, gente? A condição que ele não chega como um trabalhador, né? Ele chega como um escravo, e é isso. Eu acredito que num futuro assim distante ainda as pessoas vão mudar essa visão. Eu acho que quanto mais... É claro que você tem pessoas que estudam e continuam com a mentalidade muito curta, né, gente? Mas é claro que, graças a Deus, a gente tem... conhece pessoas, conhece crianças. Eu tenho filhos, que isso é indiferente. Eu acho que é por aí. Eu acho que é através da educação que a gente consegue mudar as coisas. Eu, sinceramente, eu aposento ano que vem e vou aposentar acreditando nisso. Não vou mudar minha opinião, não. Então, para você, a solução para o racismo seria o conhecimento e a educação? Eu acho que passaria pela educação, não eliminar, mas a pessoa ser capaz
de lidar com a diferença, seja ela, nós estamos abordando o racismo, então nós vamos falar de cor. Independente que seja a cor, nós estamos falando do negro, mas podia ser um índio, por exemplo, eu acho que passaria pela educação. Tanto aquela que vem de casa, quanto aquela que a gente recebe na escola. Se na casa você foi criado num ambiente onde que os seus pais, a sua família perpetua esse tipo de situação, a escola não pode ser assim. Graças a Deus a nossa não é, né, gente? Eu percebo isso, pelo menos. Então, talvez eu perceba pouco, mas eu percebo assim, tudo muito tranquilo aqui. Aí eu acho assim, que através da educação, se não for do nicho familiar, ela tem que ser acadêmica, que vai abrindo portas. Agora, gente, pessoas que se acham superiores, que se acham melhores, infelizmente eu acho que sempre vai existir. Cabe a gente aprender a lidar com isso, né? Nós temos isso no dia a dia, né, gente? A gente vê, a gente lida com isso todos os dias. Bom, depois de entender as raízes históricas do problema, vamos focar na questão atual. Para isso, vamos conversar com Daniel Moisés Costas, que tem 41 anos e 21 anos na profissão de policial militar. Eu queria que, primeiramente, você explicasse o que é o crime de racismo, injúria racial e como a lei ampara esses crimes. Pois é. Na verdade, o crime de injúria racial e o crime de racismo, eles são crimes diferentes. Primeiramente, o crime de injúria racial, ele tem a pena menor, porque ele atinge diretamente a honra da pessoa. É um crime individualizado. A honra da pessoa é ferida. Por exemplo, a injúria é imputar a alguém uma falsidade, ferir a honra, a dignidade. Então a injúria tem é classificada dessa forma. Pelo fato de ser injúria racial, atinge diretamente a raça da pessoa. Essa raça, ela pode ser uma raça negra, pode ser uma raça branca, uma raça indígena. Então, o crime de injúria racial atinge diretamente a raça. Um exemplo, para ficar mais claro, se uma pessoa de cor negra ela foi chamada de macaco, atingiu diretamente a sua cor. A pessoa se sente ofendida, atingiu a sua honra. E isso é uma injúria racial. A pena para esse crime é de 1 a 3 anos e multa. Então, numa ocorrência policial, a pessoa vai ser presa, vai ser conduzida até o delegado de polícia, até o plantão da Polícia Civil. E lá, o delegado pode fazer o flagrante ou não, ficar fiança. Então, a pessoa pode até responder o crime de liberdade. E depois de concluído o processo, a pessoa pode pagar uma indenização, que seria a multa. Indenização até por danos morais. Esse é o crime de injúria racial. Já o crime de racismo é um crime mais complexo, porque ele vai atingir uma coletividade. Ele atinge não só uma pessoa de cor negra, ele atinge toda uma população, toda uma raça. Ele atinge a etnia, as origens, as crenças religiosas, a cultura. Ele atinge ali o estado, a descendência da pessoa, as origens. Então, o crime de racismo ele é mais grave. É um crime, a lei ela foi criada em 1989. Então, é uma lei que já tem mais de 20 anos. E é um crime que ele não prescreve. Ele não acaba. Se acontecer, ele vai durar para sempre. E a pessoa, ela sendo presa pelo crime de racismo, ela não tem direito a pagar fiança. É um crime inafiançável, ela vai ficar presa. Diferente da injúria racial. E no crime de racismo, um exemplo para a gente simplificar mais nessa questão do crime de racismo, seria, por exemplo, se eu estiver querendo dar um estabelecimento comercial e eu ser impedido de entrar porque eu sou nordestino, porque eu sou negro ou porque eu sou de outra descendência,
Se eu tiver que matricular meu filho numa escola e de repente a escola não aceita a matrícula do meu filho por causa da minha crença, por causa da minha cor, por causa da minha religião, tá vendo? Isso é um crime de racismo, tá vendo? Isso atinge toda uma sociedade, toda uma característica racial. Então é um crime muito grave. Então existe essa diferença. Injúria racial é mais simples, é um crime menor, e racismo é um crime mais grave, inaceitável na nossa sociedade. Você disse que, pelo que a gente pode entender, injúria é mais individual, racismo é mais coletivo. É coletivo. O fato do racismo ser mais coletivo, que ser um crime, igual você explicou muito bem, que ser um crime mais complexo, que atinge uma outra vertente diferente da injúria, ele vai ser um crime que não vai ter uma porcentagem maior de denúncia e de punição? É mais comum acontecer as denúncias por injúria racial. A exemplo do que aconteceu no jogo entre Grêmio e Santos, acho que no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde que a torcida do Grêmio, alguns torcedores do Grêmio, chamou o goleiro de cor negra, né? Chamou ele de macaco. Então ali classificou o crime de injúria racial, atingiu a honra do goleiro. Né? Então a gente tem observado na mídia mais denúncia de injúria racial, porque às vezes até se confunde, as pessoas falam que é crime de racismo, mas aconteceu uma injúria racial. No crime de racismo, realmente ele atinge toda a coletividade. E estatisticamente a gente vê que as nossas ocorrências policiais é mais classificada as injúrias. Injúria racial do que o próprio racismo. O racismo às vezes fica velado, fica ocultado, né? As pessoas às vezes elas odiam alguém de cor diferente, mas não manifestam. Então é um crime talvez um pouco difícil de identificar. A injúria racial é mais explícita, fica fácil de identificar. Então, essa negação, né, por exemplo, a pessoa quer estar numa boate, de repente ela não tem acesso porque ela não está bem vestida, ou porque ela é de uma religião diferente, ou porque ela tem uma cultura diferente, ou porque ela tem uma crença diferente, ou porque ela é de uma cor diferente. Né? Isso para considerado racismo ali, essa negação, esse cerceamento de direito, é mais difícil de classificar. Às vezes as pessoas elas toleram as outras, a diferença ali, até para evitar o crime de racismo. Porque como é um crime, eu não posso pagar fiança, então a pessoa às vezes comete um crime de injúria racial. Agora focando na questão da violência. Experiências suas. Na sua concepção, quem você acredita que comete mais crimes? Brancos ou negros? Bom, a questão da violência, ela é uma coisa intrínseca, ela é do ser humano. As pessoas, elas cometem atos violentos. No momento da falta de controle emocional, independe de ser branco ou negro. Quando a pessoa perde todo aquele controle emocional, ali está institucionalizado, ali está caracterizado a violência, porque ela infelizmente age com violência pela falta de respeito. Independe de cor, de raça. É no ser humano instintos violentos. Se o ser humano, no modo geral, pessoas de todas as classes, todas as raças, se elas se patrulharem, se elas manterem uma dignidade, a questão de controlar seu respeito, elas não vão cometer violência. Às vezes existem alguns fatores motivadores da violência. Isso é claro, é interessante a gente observar. Por exemplo, uma festa onde tem um grupo lá dançando e de repente tem outro grupo que se encontra já embriagado, que fez muito uso de bebida alcoólica. Então ali, os atos violentos podem ser mais inflamados, né? De repente, pela falta de controle, pelo excesso de bebida alcoólica, então vai acontecer atos mais violentos. Discussões de trânsito, por questão de estresse, tá vendo? Não é pela questão da raça, é pela questão do comportamento mesmo do ser humano. Né? Se o estado de equilíbrio do ser humano está fragilizado, ele vai cometer violência. O uso de drogas incentiva a violência, com certeza. Ele estimula a violência. Drogas, elas levam as pessoas a cometer mais atos violentos. Se a pessoa estiver em estado normal,
senso de droga, dentro do seu equilíbrio mental ali, ó, dificilmente ela vai agir com violência, porque ela vai pensar uma, duas ou três vezes. É sempre assim. Agora, dando um contexto histórico para a pergunta, a gente já fez uma entrevista com uma professora de história, a gente identificou que o fato de hoje a gente ver que o racismo acontece, a população negra assim, é um pouco que desamparada. Esse desamparo vem desde a abolição da escravatura e essa questão. E até hoje a gente sente os reflexos disso. Você acredita que essa questão histórica, esse abandono da população negra, consequentemente, levar elas para as favelas, aquele processo que a gente com certeza conhece, você acha que, por ela estar desamparada pelo poder público, ela com certeza vai ser que não vai ter educação de qualidade, vai ser presa, vai usar drogas, vai ser marginalizada? Bom, esse programa é um assunto interessante. A questão é histórica, né? O Brasil, infelizmente, ele tem uma página triste pelo fato de termos sido escravizados por mais de 300 anos. É uma mancha na nossa história brasileira. A formação da nossa população brasileira, ela tem essa dívida social, até com a população negra, né? Porque mais de 300 anos de escravidão, e depois dessa abolição da escravatura, e hoje tem menos de 130 anos, né, que aconteceu a libertação dos escravos, vamos assim dizer, né? Esses escravos, estatisticamente é provado que eles moram mais em regiões pobres, né, onde que o acesso aos bens públicos, às ofertas de oportunidade do serviço público são escassas, isso é verdade, né? As periferias, infelizmente, são locais onde que existe uma concentração da população negra, né, em todo o nosso Brasil, e dentro dessa localização onde há pouca oferta de oportunidades dos serviços públicos, em questão de creche, quadras esportivas, questão de programas sociais, isso consequentemente afeta mais a população negra, que infelizmente às vezes também está mais à mercê até do tráfico de droga e da marginalização, de forma geral. O interessante era que houvesse uma inversão, né? Houvesse uma mudança nesse nosso quadro estatístico, porque hoje parece, segundo dados do IDEA, né, de cada 5 jovens mortos hoje no Brasil, 4 são negros. Então existe uma população negra que ela é prejudicada ainda dentro desse contexto histórico, por falta de oportunidades, por morar em locais onde existe a maior criminalidade. É lógico que esses fatores, eles têm assim, as exceções. Não quer dizer que aquele garoto que mora lá no bairro de periferia, na região pobre, onde tem um tráfico de droga dominante, que ele tem que ser marginal. Ele pode estudar numa escola pública e dali ele ter condições de no ensino médio fazer o Enem, encarar uma faculdade, ter um posterior e no futuro ter uma boa profissão. É lógico que essa parte estudantil é ofertada para quem quer. Até na questão das cotas, né? Porque existe essa nova facilidade às vezes de conseguir ingressar no ensino superior através das cotas. Talvez um pouco disso é pagamento de dívida do Estado com a população negra. Mas ao mesmo tempo eu acho que o jovem negro, ele tem que tentar sobressair, independente da dificuldade que ele encontrar. Ele precisa sobressair. Não podemos ficar só com esse discurso de que o negro é marginalizado, de que ele é pobre, de que ele tem pouca oportunidade. Não. Ele tem que entender que ele faz parte desse Brasil que está se desenvolvendo e que essa história da abolição da escravatura, desses 130 anos sem abolição, ela faz parte da nossa história, mas ao mesmo tempo a gente tem que construir uma nova história, apresentar
melhores dados estatísticos em relação à população negra. E a população pobre, de forma geral, né? Porque também existem muitos brancos, né, passando por dificuldade igual a população negra no nosso Brasil. A injustiça social é muito grande, né? Mas é lógico que a população negra ela se torna mais evidente porque ela, infelizmente, hoje ainda é maior, existe um número de vítimas nos crimes violentos. Eu penso assim. Foi bom você ter tratado dessa questão, dessa estatística de 5 jovens, 4 são negros e eles são os que são mais dizimados, são mais mortos. Genocídio da população negra existe? Não declarado, mas assim, pelas estatísticas, digamos que existem, né? Infelizmente. Se ele existe, a gente tem estatísticas porque não se combate ele. Acho que o governo, quando ele instituiu as cotas, quando foi aprovada essa lei de cotas, acho que se pensou um pouco nisso. Diminuir um pouco os números desfavoráveis à população negra, fazendo com que tivesse a oportunidade de entrar na faculdade através das cotas. Mas eu ainda penso que o investimento maior vai ser através da educação, né? Direitos iguais para todas as pessoas, de todas as raças. Aí sim, eu creio que essas estatísticas que hoje são apresentadas sobre o prejuízo da população negra, ela vai diminuir devido à melhor qualidade de vida que o negro vai ter. É lógico que movimentos negros às vezes defendem muito essas questões, mas eu acho que cada um, assim, dentro do seu histórico familiar, seja de população negra ou mestiça, né, que faça a sua parte, que tente crescer, que tente se profissionalizar, que continue estudando, porque eu acho que a educação é o caminho. É lógico que o governo tem que investir mais na educação. Acho que quanto mais o governo investir na educação, mais ele vai apresentar resultados favoráveis, tanto à população branca, quanto à população negra, consequentemente. Vamos falar agora de experiências pessoais. Você já passou por alguma situação de racismo? É engraçado, né? Assim, já me perguntaram, né? Rodas de conversa assim, com amigos, né, em outras oportunidades, se já foi vítima de racismo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um teste para trabalhar num supermercado lá na cidade de Oliveira. Eu era bem jovem, eu tinha 16 anos. E lá tinha uns 10 candidatos que ocupavam das vagas. Esse supermercado até já não existe mais Oliveira. E na época, o diretor, o gerente, lançou uma pergunta, né? Em que hora o supermercado deveria ficar limpo? Né? Em que hora o supermercado deveria estar limpo? Né? Se era de manhã, de tarde, à noite? Né? E eu pensei, não. Aí eu usei o senso comum, falei, não, na hora que estiver sujo. Uns responderam que era de manhã, uns responderam que era tarde. Eu fui um único que respondi na hora que estiver sujo. Se aparecer uma sujeira lá em das bombas, tem que ir lá e limpar. Né? Vai esperar se é de manhã ou se vai chegar tarde. Então, eu dei uma resposta, acho que no meu entender, lógico. Aí o gerente, né, e os outros candidatos, eles eram de pele clara. Eles não eram negros. O diretor parou assim, o gerente lá. Essa pergunta não valeu, não. Vamos mudar de pergunta. Então, ali, naquele momento, eu compreendi que eu tinha acertado a pergunta. A vaga é minha. E acho que ali aconteceu um crime de racismo. Ali já não é injúria racial, isso é interessante. Ali é um crime de racismo, porque foi me impedido o direito de trabalhar. Atingiu diretamente a minha cor, né? A minha raça negra. Então ali eu percebi uma exclusão, uma discriminação. O racismo é isso, né? É discriminar. E depois foi feita outra pergunta
E a outra pergunta, acabou que o outro rapaz não acertou, não sei como. Né? Uma pergunta mais difícil, né? Eu não ganhei a vaga. E eu acho que quando a gente sente um menosprezo, uma discriminação, né? Isso às vezes se torna um pouco individual. A gente sente, mas ele não manifesta. Né? A gente deixa para lá. Né? Na injúria racial, não. Como ela é explícita, alguém fala alguma coisa referente à sua cor, aí aquilo ali se torna uma ofensa. Aí você vai e se defende, né? Mas quando a pessoa às vezes pratica alguma coisa demonstrando discriminação, fica difícil você identificar. O racismo talvez é um crime mais complicado por isso. Porque às vezes a pessoa sempre inventa umas outras desculpas, mas por trás está discriminando. Né? Então, às vezes, o racismo é um pouco mais difícil de identificar, de classificar. Então, eu sofri, eu lembro desse fato, um fato assim, da minha adolescência. Mas no decorrer da minha vida, assim, eu procurei estudar, eu tenho amigos negros, eu tenho amigos brancos, né? Eu ia em qualquer lugar, né? Eu chegava e para comprar alguma coisa, ele falava quanto que é o preço disso, e pronto, às vezes algum funcionário falava assim, algum vendedor, não, mas tem assim que vai barato. Às vezes, né, você percebe uma certa discriminação, né? Se eu gostei daquela camisa ali, que ela custa R$100, e a vendedora me apresenta que custa 40, né? Ali está tendo uma discriminação. Né? Então, assim, mas assim, a gente vai relevando, a gente vai passando por cima disso. E a gente procura conviver bem com as pessoas, respeitando todo mundo. Acho que é uma forma da gente combater um pouco isso, o racismo, e mostrar que a gente é capaz. Independente da cor. A cor é só uma casca. Todos nós somos iguais. Então, não vejo assim. Por isso, se me chamávamos para o movimento dele, talvez eu nunca sei. Eu acho que a gente tem que misturar. A gente tem que estar com todo mundo. Eu não posso usar uma camisa 100% negro. Eu acho que não vejo sentido nisso. Né? Porque minha mãe é parda. Meu pai é negro. Ué, se eu usar a camisa 100% negra, eu estou discriminando minha mãe. É mais ou menos por isso. Agora, focando no contexto da nossa cidade. Na sua opinião, você acredita que Cláudio é uma cidade racista? Eu não sofri racismo nem injúria racial aqui em Cláudio. Eu moro aqui há 21 anos. Para me falar assim, por mim, se Cláudio é uma cidade racista, eu até conversando com meus colegas policiais, essa questão de registrar ocorrência de racismo, eu não estou lembrado de nenhum registro. Feito por mim, não. E por alguns colegas também, não. Talvez seria interessante, assim, uma oportunidade de até os nossos arquivos para saber se teve algum registro de ocorrência de racismo. Pelo fato até do racismo, ele ser o crime de racismo, a lei ser do final da década de 80, de 1889, né? Então, assim, não se tem registro. Agora, falar que Cláudio é uma cidade racista, eu creio que não. Na minha visão, assim, de forma geral, eu acho que Cláudio é uma cidade racista. A gente mistura muito aqui os grupos, né? Em alguns lugares, a gente percebe que tem, assim, em Divinópolis, por exemplo, né? Eu já percebi lá que tem alguns encontros onde vai mais uma população negra, onde de repente é um pagode, e de repente uma festa mais assim, não sei, mais tradicional assim, né? Uma Divina Expor, existe uma mistura, mas existe uma grande concentração de pessoas brancas, né? Em Cláudio não, em Cláudio a gente vê tudo misturado. A gente não vê se sendo grupos só de negros na rua, ou grupos só de brancos. Dentro do policiamento a gente observa, né? Eu não vejo isso. Então eu creio que Cláudio talvez a gente esteja um pouco mais avançado nessa questão. Essa é a minha visão. Não sei de outras pessoas. Acho que talvez pelo fato de Cláudio ser uma cidade que recebe
lugares, por causa da questão do trabalho. Então acho que ela aprendeu a conviver com as diferenças. Nós temos pessoas nordestinas que trabalham aqui em Cláudio. E quando eu falo nordestino, de todos os estados do Nordeste, de todos. Né? Tem pessoa do Amazonas aqui, né? Pessoa do Pará, né? Então é uma mistura de raças. Então talvez o racismo aqui talvez seja menor por causa dessa mistura. Até porque a atividade econômica precisa de pessoas de outros lugares para completar o quadro aqui, principalmente nas funções. Então eu vejo que talvez isso, assim, uma opinião, né? Eu vejo que talvez isso talvez não concentra muito. Aquela cidade tem uma população mais branca, e a população negra fica mais afastada. Não, eu vejo que pelo fato, né, da atividade econômica ser a produção, né, através das funções, que existe uma mistura. Acho que a mistura dos povos aqui, das raças, é mais intensa. Focando agora na corporação, na polícia em si. A polícia é racista? Não, a polícia não é racista, até porque a polícia ela é um órgão estatal, é um órgão do Estado. Então, para entrar na polícia, tem que passar por concurso público. Você tem que ir lá e fazer a prova, e pelo método você acerta tanto número de questões, depois você passa um processo seletivo de aptidão física, teste psicológico, entrevista. Então, é como se fosse um concurso público. Você consegue a vaga pelo mérito, pela competência. Não porque você é filho de fulano de tal, porque esse plano não existe isso. É um concurso público, igual qualquer outro. Se você estudou, passou, a vaga é sua. E nós não temos assim, eu não conheço casos de racismo dentro da corporação. Até porque a Polícia Militar é uma entidade que ela tem 241 anos. É uma entidade antiga. Né? E ela no decorrer dessa história, né, do serviço prestado à população por proporcionar segurança pública, eu já tive comandantes de Corneiro trabalhando aqui, comandante do batalhão, tenente coronel, né? Então como é que eu posso ver a Polícia Militar como uma entidade racista? Né? O antigo comandante nosso, o capitão Eisenhower, de Corneiro, né? Quando eu cheguei em Cláudio, 20 anos atrás, o comandante aqui era o sargento Lucimar Corneiro. Então, como é que a polícia militar é racista? Né? Sargentos, capitães, né? Coronéis, a polícia militar não tem racismo. Eu não vejo racismo na polícia militar. Até porque se houvesse, é crime militar. Aí o militar vai responder por crime militar e depois ele pode responder na justiça comum. Pelo crime de injúria racial ou racismo também. Né? Bom, depois de analisar toda a situação histórica e atual do racismo, fica evidente que ele existe sim e está presente na sociedade brasileira. Bom, para ilustrar isso, vai um livro do Slam Resistência, que é um grupo de poetas de São Paulo, e que mostra justamente isso. Mostra a questão do racismo e, principalmente, é falado por um negro, uma pessoa que sabe como é passar por isso todos os dias. Felipe Marinho! Sabotagem sem massagem na mensagem! É sobre a pele, é sobre a minha humanidade. Eu não aceito as migalhas da liberdade. Eu não conheço racismo reverso para quem tem acesso social, mas eu entendo a cota para quem sofre violência estrutural. A carta de alforria era só para diminuir despesas. Não se pensou em educação, saúde, recursos humanos para a população negra. E assim hereditário. Negro herda a fama de ladrão e os trabalhos secundários. É só dar um rolê no fim de domingo. Observa cores que passeiam e a cor dos mendigos. Só nós sabemos na pele a negação dos fatos históricos, nossa cultura chutada e a maior representatividade nos velórios. Eu tô cansado do teu eurocentrismo, que basicamente é isso. Cala a boca, preto, que eu sei do teu racismo, mas eu só vou aceitar um branco falando de racismo quando for em tom de desculpa. Você não pode dar seu protagonismo se você não conhece a luta. Incomoda tanto o negro no protagonismo que quase que eles afirmam que Mandela não tinha história quando falam de vitimismo. Vitimismo sim! É uma questão lógica.
Claro que pedimos para ser perseguidos pelo segurança na loja. Vitimismo sim, é uma questão social. Pedimos também para sofrermos um extermínio policial. Vitimismo sim, em prática, pedimos também para ser maioria da população carcerária. Vitimismo sim, do jeito que vocês gostam. Maioria no presídio, minoria nas escolas. Vitimismo sim, talvez coisa de louco, quando difícil é ser negro e morrer idoso. Vitimismo sim, de gente feia, quando adoramos ter nossa carne, renegados pelo teu padrão de beleza. Vítimas de um massacre triste, que quem não sente na pele, analisa de longe, julga e acha simples, e conclui que racismo no Brasil não existe. Caralho!